Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de devoção. Momento este que queremos tirar um período de nosso tempo para refletirmos na palavra de Deus e também fortalecermos nossa fé nesta palavra. Hoje, de forma especial, queremos olhar para este dia, quarta-feira de cinzas, uma data muito importante dentro da história do cristianismo, pois este é o dia em que nós iniciamos a nossa jornada no período da Quaresma. Hoje é um dia para nós olhar para dentro de nós mesmos, ver e reconhecer os nossos erros como pecadores, como pessoas falhas e pedir que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco, que Deus nos perdoe e que Deus esteja conosco nesse caminhar durante esse período de Quaresma. Portanto, meus queridos e amados irmãos, convido a hoje refletirmos sobre este dia, quarta-feira de cinzas. Que Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós nesse momento de meditar. Amém. Amados e queridos irmãos, a nossa leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 13. Joel 2, 12 a 13. E assim está escrito: O Senhor Deus diz: Mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Até que então a nossa leitura, eu gostaria de convidar nesse momento a cantarmos um hino. Irmãos, hoje é quarta-feira de cinzas, uma data importante dentro da história do cristianismo. Hoje
começa o período que nós chamamos de Quaresma, que é um período de 40 dias, sem contar os domingos, de preparação para a Páscoa, onde as pessoas são convidadas a refletir sobre toda a obra da paixão e morte de Jesus Cristo, além de ser, na Igreja Antiga também, um período especial de catequese e instrução. A quarta-feira de cinzas, meus queridos e amados irmãos, tem esse nome por causa do costume que era realizado desde o Antigo Testamento pelo povo israelita de colocar cinza sobre a cabeça em sinal de penitência, tristeza e arrependimento. Era assim mais ou menos que funcionava. Quando o povo ou alguém específico estivesse, digamos, arrependido de um mal que tenha praticado ou algo que tenha feito de errado e quisesse a compreensão dos homens e o perdão de Deus, ele sentava em cinzas e as jogava sobre a cabeça, mostrando assim o reconhecimento de sua insignificância. Amados, no texto de Neemias, capítulo 9, temos um pequeno exemplo de como funcionava esse momento. O povo de Israel, conforme diz o texto, o povo de Israel se reunia para jejuar a fim de mostrar sua tristeza pelos seus pecados. Em sinal de tristeza, eles vestiam sacos de pano grosseiro e colocavam sobre a cabeça cinzas, e então se levantavam e começavam a confessar os pecados que eles haviam cometido. Assim sendo, a quarta-feira de cinzas é um momento, meus amados irmãos, para nós refletirmos, eu e vocês, sobre quem de fato nós somos. Quem nós somos, irmãos? Quem somos nós? As cinzas nos lembram que o ser humano não é nada mais, nada menos do que pó. Assim foi feito e assim voltará a ser. E a Bíblia é muito clara ao nos dizer isso. Lá em Gênesis capítulo 19, nos diz que o castigo que Deus dá ao homem pelo pecado que ele havia cometido no jardim será de trabalhar pesado e fazer com que a terra produza algum alimento até o dia em que ele vai voltar para a terra, pois dela foi formado. Ou seja, você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Lá no Salmo 90, capítulo 3, o salmista escreve o seguinte: Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes, tu fazes com que novamente virem pó. Ou seja, vemos bem claramente que a Escritura destaca que o ser humano veio do pó, vai retornar ao pó um dia. Além disso, a Escritura também nos mostra que as cinzas, nos lembrar que nós somos pó e retornaremos, também são sinal de tristeza e arrependimento. Se nós olharmos a história de Esther, lá em seu livro, no capítulo 4, versículo 1, nos diz que quando Mordecai, que era o pai adotivo de Esther, quando ele soube a ordem do rei para matar todos os judeus, ele rasgou a sua roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinzas na cabeça e saiu pela cidade, chorando e gritando. E nosso próprio texto, que nós ouvimos há pouco, né, no texto de Joel, nos versículos 12 e 13, nosso Deus diz: Mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Também vemos a história de Jó. Jó, após reconhecer suas reclamações e seus erros perante Deus, lá no capítulo 46, já no finalzinho, ele diz o seguinte: Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. A partir disso, meus amados, podemos dizer então que a quarta-feira de cinzas, para nós cristãos, tem um significado sim muito importante. Não é apenas um feriado, não é apenas um dia para nós descansarmos, é muito mais do que isso. A quarta-feira de cinzas para nós cristãos é sinônimo de arrependimento e perdão para nós. Isso porque ela não tem apenas esse aspecto de arrependimento do qual nós falamos até este momento, mas também
tem um aspecto de perdão divino. E isso é visto no final do nosso próprio texto, onde Joel declara: voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Amados, Deus é bondoso e misericordioso, ou seja, Ele tem bondade, amor e graça para com o ser humano, manifestado no perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento às súplicas. E essa bondade, meus amados, vem exclusivamente de Deus, não de nós. Mesmo a nossa bondade para com os outros, ela é sim um reflexo da bondade de Deus para com todo ser humano. Isso porque essa bondade existe porque Cristo realizou a obra da redenção na cruz e na ressurreição. E essa obra de Cristo, meus queridos, ela acalmou. Sim, a obra de Cristo na cruz acalmou a ira de Deus contra o pecado. Pela fé em Cristo, Deus nos concede o perdão e a salvação. Por isso que no perdão de Jesus está o nosso grande e o nosso maior conforto. Está a esperança cristã. Assim sendo, Deus é tardio em ficar irado, ficar bravo com o pecado. Ele não deseja que o ser humano seja castigado. Por isso Joel destaca que ele sempre está pronto para mudar de ideia e perdoar eu e perdoar você, perdoar todo o ser humano, pois ele deseja o perdão e a salvação de todos nós, de toda a sua criação. Portanto, irmãos, a Quaresma começa hoje, e o nosso papel durante todo esse período de Quaresma, começando por hoje, é olharmos para nós mesmos, no espelho da palavra de Deus, e reconhecermos e nos arrependermos de nossos pecados e crermos no perdão de Jesus. E também convidarmos aos outros, aos nossos amigos, parentes, familiares, amigos, aqueles que ainda estão perdidos, a ouvirem esse Evangelho doce e maravilhoso de Cristo. Por isso, a quarta-feira de cinzas é um momento para nos lembrar que a vida inteira do cristão deve ser de humildade, dependência de Deus e arrependimento. Assim como afirma Lutero, nós devemos afogar diariamente o velho homem, a natureza pecaminosa em nós, por contrição e arrependimento diário. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guarde essas palavras em nossa mente e no nosso coração por toda a eternidade. Amém. Queridos e amados irmãos, eu gostaria nesse momento a convidar a cantarmos mais um hino. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade,
qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor. Chegar então o momento em que convido a juntar nossas mãos e fazermos uma breve oração ao nosso Deus. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho a este mundo. Agora que estamos entrando neste período de Quaresma, envie de forma especial o Teu Santo Espírito a nós, para que nós olhemos para nós mesmos através do espelho da Tua Palavra, reconheçamos os nossos erros, os nossos pecados e também sempre peçamos perdão por todos eles. Nesse período de Quaresma do qual estamos entrando, Senhor, usa-nos como os Teus santos instrumentos para levar a Tua Palavra a todas as pessoas ao nosso redor. De forma especial, nesta quarta-feira de cinzas, que Tu faça com que nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados e peçamos perdão por cada um deles, confiantes de que em Cristo Jesus está o nosso perdão e a nossa salvação. Por Ele, por Teu Filho, Jesus Cristo, que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, por mais esse momento de devoção. Agradeço muito do fundo do meu coração esse momento que tirou para refletirmos juntamente na palavra de nosso Deus, nosso Pai. Agora estamos iniciando esse período muito importante da Igreja Cristã, esse período de Quaresma, período do qual nós iremos refletir profundamente sobre o significado da paixão de Cristo, sobre por que Cristo teve que realizar toda essa obra sangrenta da cruz. Que nesse período de Quaresma, Deus Espírito Santo toque em nosso coração para que nós consigamos refletir profundamente sobre esta obra, sobre nós e principalmente sobre a paixão de Cristo para a nossa vida. E que Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue sempre conosco, nos protegendo, nos cuidando e nos guiando na jornada desta vida. Amém.